noite, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E agora vamos para mais um estudo de provérbios, e o provérbio de hoje é o provérbio 6. Vamos para o capítulo 6 de provérbios, que também é um provérbio muito abençoado. Na verdade, todos os provérbios são abençoados. E eu estava conversando com uma irmã em Cristo hoje, e que é o seguinte: Provérbios é um livro que, como eu já falei várias vezes, a gente lê Provérbios, minha irmã e meu irmão, a vida inteira. E cada vez que você lê Provérbios, você vai ler de uma vez, de um jeito. Então, por exemplo, o estudo que eu estou fazendo hoje de Provérbios não é o mesmo estudo que eu fiz mês passado, mês retrasado, sabe como que é? Então hoje, o Senhor já me deu outra visão, um outro estudo para Provérbios. E eu creio que mês que vem, em nome de Jesus, Provérbios 6, o Senhor já vai nos ensinar de uma outra forma. E por que nós temos que estudar Provérbios sempre? Porque são 31 capítulos para 31 dias de cada mês, para meditarmos. Com qual objetivo? Com o objetivo do Espírito Santo nos ensinar a vivermos, como eu falei ontem, como eu falei mês passado, a vivermos de forma piedosa, a buscarmos a cada dia crescer um degrau, sabe? Como se fosse uma escada na nossa vida. E quando a gente está caminhando com o Espírito Santo, quando nós oramos Efésios, eu e a minha amiga também conversamos isso, ela fala: Lúcia, eu oro Efésios todo dia, tem que orar mesmo, estudar todo dia Efésios. Eu também estudo. Lá em Efésios, no capítulo 1, vamos comigo lá, nós vamos orar, vamos estudar Provérbios agora. Lá em Efésios, capítulo 1, versículos do 13 e 14, está falando que todos nós cristãos que aceitamos, que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo, amém? E lá, e nós vamos orando os versículos a seguir, e fala: nele, Espírito Santo, igualmente vos tendo ouvido a palavra da verdade, a palavra, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia, que é a garantia da vossa herança, glória a Deus, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da vossa glória. E Paulo agradeceu a Deus e orou, assim como eu vou agradecer aqui a Deus agora e orar todos os dias. Por quê? Porque a partir desse versículo, do versículo 15 ao 23, eu oro, e nós cristãos temos que orar para que nós tenhamos uma vida santa, dos versículos 15 ao versículo. Então nós oramos para quê? Para que nós venhamos ter uma vida santa. Então nós vamos crescendo na santidade, um degrau a cada dia. Amém, irmão e irmã? Então, aí nós oramos, e vamos orar agora, Pai. Pai, nós vamos agora adentrar, Pai. Vamos entrar, vamos meditarmos agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, no estudo de Provérbios, capítulo 6. Estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo. E nós queremos, meu Deus e meu Pai querido, o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria, Pai querido e amado, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Pai, nós submetemos ao Senhor o nosso coração, Jesus. Espírito Santo, nós submetemos todo o nosso ser, o nosso intelecto a Ti, Espírito Santo. Vem iluminar o nosso coração, Espírito Santo. Dá-nos o Espírito de sabedoria, o Espírito de Tua presença, o Espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. E nós queremos crescer em santidade. Para quê? Porque nós queremos, através do livro de Provérbios, crescermos, sermos ensinados a viver de forma piedosa, de forma santa,
de forma inteligente. Por que inteligente, Pai? Nós queremos nos abster de todo conhecimento humano e queremos a inteligência, o intelecto do Senhor. Nós queremos vivermos de forma piedosa diante do Senhor, crescer no temor do Senhor. Temos cada dia mais o amor do Senhor em nós e amar o Senhor. Porque o temor do Senhor, Pai, é a base de todo saber, é a base de toda vida com o Senhor, Pai. Pai, nós queremos praticar, nós queremos ter uma vida de prática, de vida espiritual. Queremos viver no Espírito, em Espírito e verdade. Isso é viver em santidade. A prática da verdadeira vida espiritual é viver em santidade. E isso só é possível, Pai, mediante a sabedoria, mediante o conhecimento vivo do Senhor, Pai. E isso só é possível através das Escrituras, através do livro de Provérbios. Então nos ensine, Pai. Por isso que eu falei com a minha mãe em Cristo hoje, eu preciso todos os dias meditar em Provérbios para alcançar o objetivo que eu estou orando agora, para alcançar a prática da verdadeira vida espiritual, da verdadeira santidade. E só é possível assim, alcançando o verdadeiro, só é possível mediante a presença de Deus em minha vida, mediante a sabedoria, mediante o conhecimento vivo do Senhor, a ciência da mente de Deus, que é aqui, ó, Provérbios. Aleluia. Oh Deus querido, Espírito Santo, ajude-nos a crescermos em santidade, a vivermos, a praticarmos a piedade em todas as nossas atitudes, no falar, no agir, no nosso comportamento, no nosso pensar, no nosso olhar. Que nós venhamos olhar de forma piedosa, como Jesus olhava. Que nós venhamos sorrir também. Sermos piedosos é vivermos em santidade. Oh Deus, que nós venhamos, lava-nos com o teu sangue. Tira de nós toda velha impiedade mundana, aquela velha forma desinteressada das coisas de Deus, porque nós nos interessamos muito pelas coisas do Senhor. Amém? Aleluia. Essa é a nossa oração. Glória a Deus. Bate palma, hein? Bate palma. A internet hoje aqui tá uma bênção. Hoje, aonde que o Satanás está me atacando? Cachorro, fiz calar agora a boca. Internet. A Wi-Fi tá ruim não, o Wi-Fi só aqui, ó. Nesse lugarzinho. Se eu sair daqui e for ali, ele funciona. Eu paro de pegar, de mexer com a palavra, vou pra cozinha, vou ali, subo, ele funciona. Mas aqui é para. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o Provérbios 6. E o título do Provérbios 6. Vamos para as nossas letras, né? Que são os nosso esboço desse mês. E nós vamos para o quarto princípio de 7, que nós estamos no segundo conjunto dos 7 princípios do saber, né? Que eu quero que você escreva aí na sua Bíblia, ou no seu caderno, né? Mas eu deixo na descrição do vídeo, né? O segundo conjunto dos 7 princípios do saber, amém? Que é, vou até marcar aqui, cuidado com a... Ô, gente, isso aqui... Queria tanto ter conhecido Provérbios antes. Cuidados com a fiança, cuidados com a preguiça e os enganos malignos. Amém? Esse vai ser o quarto princípio de 7. Cuidados com a fiança, ou seja, com ser fiador. Cuidados com a preguiça e os enganos malignos. Que nós vamos estudar no capítulo 6, os versículos 1 ao 19. Amém? Glória a Deus. E a letra que nós vamos estudar agora é a letra I, porque ontem nós terminamos na letra... No capítulo 5, nós estudamos a letra J, deixar de lado a lascívia. J, foi J. E nem I não, viu? A Lud que tá com um óculos desse tamanho,
Não tá enxergando direito, Lud? L de Lud. Lud não tá enxergando direito, Lud. L, perdão. Evitar. E qual que é o título? É o primeiro, é o quarto dos 7 princípios agora. E quais são os princípios desse quarto? Cuidados com a fiança, a preguiça e os enganos malignos. Então é L, evitar ser fiador. Então é evitar ser fiador, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Amém? Então vamos lá. Vamos começar a meditar nos versículos. Mas antes, eu quero falar um resumo sobre os versículos 1 ao 5, para você entender um pouquinho, tá bom? É com muita alegria, Espírito Santo, estamos aqui. O sábio, o mestre, né? O mestre, quem que é mestre? É aquele que ensina a palavra. O mestre é aquele que recebeu o dom de Deus, o presente de Deus de ensinar a palavra. Olha que lindo. E ele tem a presença de Deus. Ele adverte contra os perigos, tá? Olha só. Das responsabilidades financeiras assumidas em lugar de outras pessoas. Eu estava falando isso ontem com meu esposo. A única solução que oferece é livra-te, que nós vamos ver no versículo 3 e 5. Livra-te da pessoa. Livra-te do compromisso assumido. Então isso é muito sério. Por isso que eu falei, oh meu Deus, como eu queria ter conhecido isso antes. Aí eu vou te falar assim, nossa, mas, né, já tive fiador, já era convertida, já. Mas não tinha a profundidade da palavra. Ou às vezes você pensa assim, mas a gente às vezes, né, acha que não vai dar errado, a gente pensa um monte de coisa. Mas depois que você aprofunda, você começa a analisar as entrelinhas, o Espírito Santo começa a te dar discernimento das entrelinhas. Aí você vai entendendo como é sério, né? Então, olha só qual que é a solução. Livra-te. E qual que é a solução agora, Lud? Orar. Se você já fez, ora. Porque é só Deus para ajudar, né? Filho meu. Vou ver na minha versão aqui. Na minha versão é ótimo, né? Na minha Bíblia, King James, que eu gosto muito da versão da King James. Advertência, então, primeiro título, J, evitar ser fiador, né? Evitar ser fiador. Advertência, escreve aí. Advertência quanto a ser fiador, ou seja, evitar ser fiador, né? Vamos lá. Versículo 1. Filho meu, olha só, é o Senhor falando. É o próprio Espírito Santo falando, filho meu, se serviste de fiador... Você sabe que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Se serviste de fiador... Glória a Deus. Então, glória a Deus na internet hoje. Então, filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, então se você foi fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste por um estranho, porque no passado, nessa época, não precisava fazer contrato. Era com um aperto de mão que você firmava um contrato, né? Ao contrário de hoje, né? Hoje você não pode fazer isso não. Então hoje, um documento assinado, um aperto de mão ou uma palavra empenhada para a pessoa que realmente teme a Deus, são atitudes que têm o mesmo significado. E a Bíblia diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Eu e meu esposo conversamos muito sobre isso. Seja o seu sim, 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 não, não. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Não existe, mais ou menos, eu não queria dizer isso. Não. Você falou, tá falado. Então reflita antes de falar, pense.
Ah, Lu, você pode fazer tal coisa? Eu vou pensar, eu vou orar, né? Eu vou meditar. Então, a pessoa que teme a Deus, ama a Deus, tem o amor de Deus, que segue a palavra, que obedece a palavra, que tem temor à palavra, ela tem que ter o quê? Né? Ela tem que, se ela tem um documento assinado, ou se ela apertou a mão, ou se ela empenhou a palavra, ela tem que cumprir. Então, são atitudes que têm o mesmo significado. Qual que é o significado? Um compromisso que deve ser cumprido, custe o que custar. Né? Conforme Provérbio 22. Provérbio 22, versículos 26 e 27. Em Gênesis, inclusive quando eu fiz teologia, eu aprendi sobre alianças, pactos, né? Alianças de sangue, aquela coisa toda. Em Gênesis há uma passagem que ilustra bem o perigo de assumirmos a responsabilidade pelo pagamento da dívida do próximo ou qualquer outra obrigação semelhante, tá? Judá ofereceu sua própria pessoa como garantia para a devolução em segurança de Benjamim a Jacó. Quem já viu essa passagem? Então, aonde que tem essa passagem, Lúdia? Lá em Gênesis 43, versículo 9. E quando o cumprimento desse desafio pareceu impossível de se realizar, Judá se viu obrigado a apresentar-se a José para servir-lhe como escravo. Ou seja, como ele empenhou a palavra. E ele viu que não ia dar certo. Então ele falou, nossa, então agora eu vou ter que ser o seu escravo. Mas tem todo aqui um trabalhar de Deus, né? A Bíblia diz o que o homem semeia, o homem colhe. E aqui também tem a parte que os irmãos fizeram com José. Então tem todo um trabalhar de Deus aqui. Então era costume, aí vem a parte aqui de voltado para o fiador. Eu não vou entrar lá na questão de José agora não. Glória a Deus. Mas nessa época, como eu falei com vocês, era costume dos judeus da antiguidade selarem seus contratos e alianças com aperto de mãos, né? E eu tenho exemplos bíblicos aqui sobre isso. Provérbios 11, 15, né? Provérbios 17, 18, Provérbios 20, 16, Provérbios 22, 26, como eu já falei, 27, de acordo com Jó 17, 3. Então, antigamente podia com aperto de mão você fazer um compromisso e a pessoa dormir tranquila. Hoje em dia precisa de tudo assinado e de firma reconhecida. Então, se você serve de fiador teu próximo, se com um aperto de mão se comprometer por estranho, aí o versículo 2, que é continuação do versículo 1, fala assim o versículo 2. E o fiador, o que é fiador? Fiador é aquele que fica responsável por um débito, caso a pessoa que assumiu a dívida não possa pagá-la. Então, exemplo, a pessoa vai alugar uma casa comigo, né? Ah, eu quero alugar uma casa, finge que eu tenho uma casa para alugar. Aí eu falo, você pode ter alugar, mas você precisa de um fiador. Ou seja, se você não puder pagar, o seu fiador vai pagar. Entendeu? Então, o fiador é aquele que fica responsável por um débito, caso a pessoa que assumiu a dívida não possa pagá-la, né? Estranho aqui, o estranho aqui, no versículo 1, né? Eu estou falando do versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador de teu companheiro e se te empenhaste ao estranho. O estranho aqui tem um sentido neutro, refere-se à pessoa que faz um empréstimo. Então, o estranho sou eu, no caso, né? Tem o fiador, tem aquela pessoa que o fiador está sendo fiador dela e tem o estranho, né? É isso aqui que está falando. Agora vamos para o versículo 2. E ficar, então, se comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra. Se você falou, Deus é testemunha.
Você falou. Glória a Deus por isso. Você falou. Deus é testemunho. Né? 3. Aí o que fala? Agora, hoje, agora. A palavra de Deus é por agora. Filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele. Insiste, incomoda, importuna este teu próximo. Essa pessoa lá que você tá... Vai lá e incomoda. Não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem. Não descanses. Livra-te desse compromisso. Como a gazela, né, tenta livrar-se das mãos do caçador. Como a ave tenta livrar-se da armadilha que a pode prender. Então, aqui no versículo 3, agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te. Então, o versículo 3, quando fala aqui, importuna, porque na outra versão fala assim, agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vais, prostra-te, importuna o teu companheiro. Porque esse companheiro, você foi fiador do teu companheiro. O companheiro está te devendo, você foi fiador dele. Então, o versículo 3 agora falou assim, vai lá, filho, e livra-te. Você caíste nas mãos do companheiro. Então, vai lá e prostra-te, importuna o teu companheiro. Então, o versículo 3 está falando o quê? Importuna o teu companheiro, insiste fortemente com a pessoa para quem está servindo de fiador. Vai lá, ó, a Bíblia está falando. Então, gente, é igual a minha professora de teologia falou, e vários estudos bíblicos que eu dava na igreja, que eu recebi na igreja. Você pode ajudar o próximo? Pode. Está precisando? Seja fiador. Mas se você estiver sobrando, porque caso a pessoa não possa pagar, você paga e não tem confusão, não tem briga, não tem perda de amizade. Agora, se você for, e se a pessoa não pagar, você vai te causar dano financeiro, não seja. É esse o esclarecimento que o Espírito Santo me deu. Quer ajudar alguém? Ô, Lu, você pode ser minha fiadora? É uma pessoa que você ama? É uma pessoa que você quer ajudar? Se você tem condição de ajudar, ajuda. Vai lá, ajuda sim. Mas se você tiver condição para ressarcir aquilo, sem te causar dano e sem você ficar com raiva da pessoa, você vai sabendo que se a pessoa não puder pagar, você vai pagar e acabou. E falar assim, olha, né, eu tô resolvendo aqui, que dia que nós vamos acertar? Dia X, ok, aguardo, em paz, porque você tinha aquele recurso guardado, aquele recurso era uma reserva que não vai te fazer falta, não vai te dar prejuízo, aí você pode ser fiador. Agora, se você for fiador de modo que você ficou enredado com as declarações, que você tem que importunar o seu companheiro, você tem que insistir, você não pode nem dormir, porque agora você está devendo, quer dizer que te causou prejuízo, não seja fiador. Não seja. Seu nome vai sujar, você vai ficar com dívida. Não faça isso. Meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, tivesse conhecimento disso, nunca mais. Então eu aprendi num domingo fazendo um curso dentro da igreja. É isso que eu estou compartilhando com vocês. Essa palavra. Advertência quanto a ser fiador. Evitar ser fiador. A Bíblia está advertindo. E aí eu falei, mas é contra ser? Não. Ajuda. Se você tiver lá no banco ou no seu cofre ou guardado um dinheiro que se a pessoa não puder pagar, você vai lá e paga e faz uma oferta para o irmão, sem o irmão até saber. Aí o irmão falou, nossa, mas eu estou te devendo agora, irmã, 12 meses de aluguel. Não, beleza. Como nós vamos pagar esses 12 meses de aluguel? São 12 mil. Você não pagou, e aí?
né? Às vezes o irmão ficou desempregado, aconteceu uma fatalidade. Não, eu vou arrumar um emprego e vou te pagar, aí você pode parcelar para mim? Posso, a gente parcela aí de 24 vezes, pode ser? Você vai pagar para mim R$500 por mês? Fica muito? Não fica. Então você paga de 48 vezes, você paga 250 por mês? Sei lá, como você vai combinar? Nem sei se acontece. Tô chutando. Mas assim, sem confusão. Aí é uma coisa, você tá ajudando, você tá abençoando o irmão. Porque você tem condição, aí você tem que ajudar. Porque Deus sabe que você pode ajudar. Agora, se você não tem condição e vai assim mesmo, aí lá na frente tem uma fatalidade, aí ó, mas a palavra de Deus te divertiu para não ser, por que você foi ser? Agora tá as duas pessoas com problema e aí, né? Então vamos lá. Então não seja, tá? Agora vamos lá. Agora, advertência contra a preguiça, tá? Agora nós vamos para a letra M, que é fugir da preguiça. Dos versículos, capítulo 6, né? Dos versículos 6 ao 19, né? Ou seja, agora nós vamos do versículo 6 ao 19, vão ser advertências contra a preguiça. Nós vimos advertências, né, contra a ser fiador, agora quanto a ser fiador, agora nós vamos ver advertências contra a preguiça, do 6 ao 19. Mas antes eu quero falar com vocês aqui, do 6 ao 11, que o sábio mestre, né, o mestre, como eu já falei, aquele que recebeu o dom de mestre, né, de ensinar a palavra, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, mestre professor, né, que tem a presença de Deus, por isso que ele é sábio. Ele repreende, meu querido, minha querida, ele repreende o preguiçoso, né? Aqui no sentido espiritual, ele repreende o preguiçoso, que caracteristicamente não tem iniciativa, tá? Provérbios 6:9. Não termina o que começa, Provérbios 12:27. E vive arranjando desculpas para sua preguiça. Amém? Provérbios 22:13. Então, vamos estudar agora a parte de preguiça. Então, observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio e tenha a presença de Deus. A formiga, um bichinho pequenininho, frágil, sensível. Você sopra, ela voa. Você faz assim com o dedo, ela é longe. Mas são esforçadas, são sábias. Durante todo o verão trabalham armazenando o alimento, porque no inverno elas ficam recolhidas, escondidinhas, mas elas têm alimento para todo o inverno. Nós cristãos temos que ser assim. Nós temos que aí o preguiçoso espiritual, em vez de ele estar todos os dias alimentando a palavra, buscando a palavra, lendo a palavra, se fortalecendo, para que nos tempos difíceis, nas tempestades, no tempo de chuva, no inverno rigoroso, ele ter a fortaleza, a força, a bagagem para se refugiar, que a palavra, não, ele está no ócio, ele está na zona de conforto, está lá, depois pega aqui, ó, o alimento, não consegue nem levar até a boca. A preguiça danada. Então, observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e seja sábio, tenha a presença de Deus. É o que eu acabei de falar. Mesmo não tendo um chefe, elas não têm chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão, como eu falei. E na época da colheita, junta seu alimento com toda disciplina, com toda ordem, com toda correção, com toda, sabe? Com todo rigor, sabe? Toda ordem.
Pra quê? Porque quando chega o inverno, a chuva, o frio, elas não saem do formigueiro. Mas lá dentro todos estão abastecidos. Nós cristãos temos que ser assim. E o preguiçoso aqui é o cristão preguiçoso, que tá frio. Eu falo que tá quase morto, né? Tá quase desmaiado, né? Eu viro e falo, você tá desmaiado? Você tá morrendo? O que que tá acontecendo? Só falta enterrar? A comida tá aqui, ó. A comida é essa aqui, ó. Alimenta. Verão tá aí. Alimenta, porque vem os invernos, vem as tempestades, e nós precisamos estar fortes, nutridos, com essa bagagem, com esse alimento todo. O nosso armazém, o nosso celeiro espiritual é como as formigas, irmã, irmão. Aproveite a época da colheita, ó. Se fortaleça. Porque quando chegar a época da chuva, das tempestades, onde você vai se... Cadê o seu armazenamento? Você vai abrir as portas, o celeiro, não vai ter nada. Vai estar tudo vazio. E você vai chorar lá no frio. Você não vai ter coberta, cobertor. Vai ser igual a historinha da formiga e da cigarra. Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra ficava lá cantando e rindo da cara dela. Quando veio aquele frio, aquele inverno, a formiga ficou lá, tendo todo o armazenamento, o suprimento, e a cigarra ficou lá fora chorando no frio. Que nós não sejamos como essa cigarra, que tá, ó, cantando. É como se a cigarra representa o mundo, que ela tá lá nas seduções do mundo, os prazeres mundanos, ó, nananana. Nananana, perdão. Que feio. E as formiguinhas trabalhando. Quando chega o inverno rigoroso, os tempos de tribulação, a tempestade, a neve, aquela coisa, né? Aquela coisa pesada, aquelas lutas. A formiga entra pro formigueiro e tem tudo que vai abastecê-la, tudo. Nós temos que ter. É isso aqui. Então, ó preguiçoso. Aí, a Bíblia fala, até acorde, ó tu que dormes. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, um cochilo, cochilando um pouco, usando os braços para descansar? Aí vem aqui, a tua iminente pobreza te aterrorizará, a tua iminente pobreza espiritual, que dela vem outras, dessa acarreta outras, e a tua necessidade te assaltará como um ladrão armado, porque de uma vem outras, tá entendendo? Pois é. Então lá em Efésios, vai eu para Efésios de novo, fala, acorda, ó tu que dormes. Tem uma advertência lá, que eu vou ler para você que é agora. Ela também fala, acorda, ó tu que dormes. Efésios 5, tá? Efésios 5, versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre tua pessoa. Porque essa pessoa, igual eu falei, ela está quase morta. A pessoa que nasceu de novo, ela tem Jesus Cristo. O Espírito dela nasceu de novo. O Espírito dela está conectado com Cristo, ela tá. Mas essa pessoa preguiçosa espiritualmente, para mim, ela está morrendo. Entre aspas, entendeu? Então, quando fala, desperta, ó tu que dormes, é o que está falando aqui, até quando ficarás dormindo, deitado, desperta, levanta, enquanto é tempo, amém? Vamos lá. Apesar que aquele outro versículo é para aqueles que ainda nem, aqueles que dormem mesmo, né?
que precisam ser despertados mesmo, mas esses aqui estão no mesmo caminho. M, preguiça. Agora vamos para o versículo 12. Versículo 12. Ah, tá. Agora vamos para a advertência. Nós vimos a advertência contra a semeador, contra a preguiça. Agora a advertência contra a maldade. Tá? Do versículo 12 até o versículo 19. Ok? Até o 19. O caráter do perverso, daquele que perverte a verdade de Cristo, é maligno. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Eu costumo dizer que o caráter do perverso, que é totalmente oposto ao caráter do justo, que é justificado pelo sangue do Cordeiro, o caráter do justo, ele anda no caminho de Jesus, reto, na retidão, e ele serve a quem? A Cristo, fazendo obras do Senhor. O caráter perverso, ele está no caminho totalmente oposto ao do Senhor, e ele serve a quem? Ao maligno, Satanás, né? E ele caminha de um lado para o outro, fazendo atrocidades. Então, esse perverso, maligno aqui é o homem vil, é o homem de Belial. Na outra versão, para vocês terem uma ideia, fala assim: o homem de Belial, o caráter perverso é maligno. Na outra versão fala o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com é aquele homem que anda com a perversidade na boca. Aquele homem que anda com a mentira na boca, aquele homem que perverte a verdade de Cristo. Então, é importante eu ler as duas versões por isso. Porque eu estou querendo se aproximar mais do hebraico possível, para vocês entenderem a palavra de Deus na íntegra, amém? Para recebermos, né? Nós entendemos. Porque essa palavra, antes de eu falar para você, eu falo para mim, amém? Então, o homem de Belial, né? Esse homem vil, esse homem, o homem de Belial é uma pessoa maligna, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 22, irmã, o termo maligno, ele vem da conjunção de duas palavras. Beli significa sem, né? Sem, nada de bom, significa sem, a outra palavra, entre aspas, nada de bom, tá? Ou entre aspas, imprestável, conforme Juízes, outra passagem, Juízes, versículo 19 e 22, e tem outras demais passagens que eu vou deixar aqui nas descrições desse vídeo, amém? E lá em 1 Coríntios 6,15, essa palavra traduz um dos nomes de Satanás, para vocês terem ideia como que o caráter do perverso é maligno, e ele fica murmurando atrocidades. E essa aqui está muito tranquila a tradução, mas na verdade é o homem de Belial. O homem de Belial, ou seja, o homem vil. O homem de Belial significa o homem maligno, o homem que não tem nada de bom. Quando você fala que olha que, gente, é importante prestar atenção na palavra da nossa boca. Você não pode chamar uma pessoa de imprestável, porque esse homem de Belial, o significado é imprestável, porque Beli de Belial significa Beli significa sem, e o Al, né, de Belial significa nada de bom. Então, sem nada de bom, ou seja, imprestável. Então, quando você chama o outro, você é um imprestável,
você está chamando ele de... Você é um homem de Belial. Não chame seu irmão de homem de Belial. Ele não é um homem de Belial, não sei que ele é um homem de Belial. Porque a boca, nossa boca é profética. Então, se seu irmão realmente for uma pessoa ruim, ora por ele. Faça o Pai, liberta essa pessoa disso. Não fica declarando isso não, né? 13. Então, o caráter do perverso desse homem de Belial, ele é maligno. A boca dele comunica atrocidades. Ele comunica sorrateiramente com os olhos, porque os olhos são maus. Arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano. Todo o tempo planeja o mal. Anda semeando perversidades, discórdia. Ele semeia mentira. Ele serve a quem? A Satanás. Porque Satanás é para matar, roubar e destruir. Por que razão? Por essa razão, a conclusão desse homem, qual vai ser a consequência? A desgraça, ou seja, a falta da graça de Deus se abaterá, tá certo, repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. É a consequência. Querido e querida, há pessoas que são absolutamente... É o que está acontecendo aqui. Elas são absolutamente, e pior que elas não veem, escravizadas e manipuladas pelo diabo. Aí vocês vão ter rir de mim. Eu volto lá. Versículo 15 que eu tô. Lá em Efésios... Efésios 6, a armadura de Deus, do 10 ao 20. Quando fala lá que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios, e contra as potestades, né? Potestades e principados. Um dos estudos que eu fiz uma vez, que eu até quero eu já fiz 2 estudos no YouTube, diferentes, que tem vários. Eu tenho um terceiro que eu vou fazer, e é esse que eu quero fazer. Quando fala sobre potestades, essa pessoa aqui, há pessoas que são absolutamente escravizadas e manipuladas pelo diabo. São potestades. São potestades que tem na vida delas. Então, eu quero falar sobre isso. É o que fala em Efésios. A sua luta não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios, principados e potestades. Principados, eles dominam regiões, países, governos, né? Sistemas políticos, econômicos. Agora, potestades são pessoas. Então, tem pessoas, queridos, que elas são escravizadas, elas são absolutamente escravizadas e manipuladas pelo diabo. Assim como as atitudes do homem de Belial são semelhantes às obras do maligno, assim também seu fim, que está falando aqui no versículo, seu fim será parecido à derrota iminente, fulminante e eterna do homem da iniquidade. Do homem da iniquidade que está falando aonde? Lá no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 7 ao 12. Vai ser esse fim aqui. Por essa razão a desgraça abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será completamente destruído sem qualquer apelação. Então esse homem de Belial, o fim dele, a derrota dele vai ser igual a derrota do homem de iniquidade, que está lá no livro de 2 Tessalonicenses 2, vou abrir aqui para vocês. Glória a Deus. Então aqui, ó, 2 Tessalonicenses, do 7 ao 12. Olha só. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha aí o pai da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É o que está falando aqui. Então, a própria palavra diabo originalmente significa o quê? Significa semeador de conflitos. Então, aquela pessoa que gosta de semear conflito, confusão, discórdia, contenda, livra-se disso, porque é servo de Satanás. É servo de Satanás. Porque o próprio significado do diabo, ele é o quê? Semeador de conflitos. A palavra grega diabolos quer dizer aquele que promove a discórdia, confusão, conflito, né? A palavra original hebraica Satã tem o sentido básico de acusador. Por isso que nós não devemos fazer assim. Nós devemos ficar, ó, assim. A gente deve sempre nos autocriticar. Amém? Glórias ao Senhor. 15, 16. Mudando agora de assunto. E eu gosto muito de mudar de assunto, porque Provérbios é um livro maravilhoso. Vamos lá? Mas ainda não chegou no assunto que eu quero mudar. Nós estamos no 16. Amém. Então, do 12 ao 15 que estamos estudando aqui, nós estamos falando do caráter do perverso, né? Vocês viram que é o tempo todo o caráter do perverso. Por isso que são advertências contra a maldade. E vocês viram que do 12 ao 15, né? Do 12 ao 15, eu estou falando do caráter do perverso, né? Glória a Deus. Vamos lá. 16, versículo 16. Irmão e irmã, as 6 atitudes, 6, sempre eu escrevo esses 6. 6 atitudes que o Senhor odeia. Estou falando do caráter do perverso. Não esqueçam disso. Advertências contra a maldade. Estou falando estou falando sobre a advertência contra a maldade, né? Do 12 ao 15. E aqui no 16 agora, as 6 atitudes que o Senhor odeia. Então, odeia. 6. E a 7ª, o Senhor detesta. Detesta. Primeira atitude que o Senhor odeia: olhos arrogantes. 2ª, língua mentirosa. Primeiro, olhos arrogantes. 2º, língua mentirosa. 3º, mãos que derramam sangue inocente. 4º, coração que maquina planos perversos. 5º, pés que se apresentam para fazer o mal. 6º, a testemunha falsa que espalha difamações, aquela que difama o próximo. E a 7ª, que ele detesta, aquele que provoca contenda entre irmãos. Senhor detesta. Agora vamos falar sobre isso aqui. Então, aqui, né,
a poesia bíblica hebraica do século 5 a.C., ela costumava usar números, tá? Números na formação de seu paralelismo de sinônimos. Sabe como que é? Com o objetivo de dar ênfase à dramaticidade aos escritos sapiensais da Bíblia. Conforme nós podemos ver lá em Provérbios 30, né? Conforme nós podemos ver lá em Provérbios 30, que nós até já falamos isso, né? Aquele sábio lá, ele usa muito isso, né? No Provérbios 30, versículo 15 a 29. Conforme nós podemos ver em Jó, capítulo 5, versículo 19. Amém? Então, por exemplo, o número 7, quando é usado aqui o número 7, por exemplo, desde a antiguidade, o número 7, por exemplo, desde a antiguidade judaica, ele tem sido usado para comunicar a ideia de absoluto, a ideia de completo, a ideia de perfeito. Então, por exemplo, nós cristãos, eu adoro o número 7, porque quando a gente usa o número 7, a gente tem a ideia de perfeição, né? Tem a ideia de absoluto, a ideia de completo, de perfeito, e tem o sentido de muitos e de fartura. Sempre que você vai ler a Bíblia, você tem que perdoar. Você tem que perdoar 7 vezes 7. Sempre é um número de infinitude, tá? Então, a ideia central, amado, desse versículo é apenas mostrar uma seleção de várias atitudes pecaminosas, atitudes que são detestadas, atitudes que são abomináveis a Deus, tá? Conforme Provérbio 3, versículo 32. Lá no Provérbio 3, 32, o Senhor fala assim: porque o Senhor detesta o perverso. O Senhor detesta o perverso, detesta o homem de Belial. Porém, ao justo, ele trata como seu grande amigo, né? O Senhor detesta. E esse perverso aqui, como nós vimos aqui, é o homem de Belial. É o homem mau, maligno, né? É o homem que não tem nada de bom. Né? Não tem nada de bom. Vamos agora para o versículo, e nós vimos aqui o versículo 16, que tem a ver com o 17 e o 18. Amém? Agora nós vamos para o versículo, vamos para a letra N, que é evitar o adultério. Evitar o adultério, que são dos versículos, capítulo 6, versículos 20 ao 35. E vamos falar agora advertências. Advertência contra o adultério. E advertência contra o adultério do versículo 20 ao versículo 35. E aí, na letra N. Então, o tema dessa divisão agora é o 7º mandamento. Não adulterarás. Não adulterarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. Já começa por aí, né? Não adulterarás. Amém? Vamos lá. Filho meu, então já começa assim, o Senhor já falando conosco. O Espírito Santo já está falando conosco. E o segundo título, e é o 5º princípio, né? Então nós vamos para a letra N, evitar o adultério, né? Advertências, né? Contra o adultério. E nós temos aqui o 5º
do sétimo princípios do saber. Que é as imoralidades e o adultério. São loucuras. 2 pontos. Fuja dessas ciladas. Capítulo 6, dos versículos 20 ao 35. Amém? Então vamos lá. Advertências contra o adultério. Então vamos começar. É bom esses esboços, eu adoro. Porque para o próprio tio a gente entende muito, né? Então, versículo 20. Filho meu, obedece. O Senhor está falando para você obedecer a orientação do teu pai. Obedece a minha orientação. Não abandone o ensino da tua mãe. Então, o que Deus está falando conosco aqui? Para obedecermos a orientação, as entrelinhas. Não abandone o ensino que está dentro da palavra. Ata-os. Haz o quê? A orientação, as entrelinhas. O que está dentro da palavra, onde? Para sempre o teu coração, aqui, ó. Envolve-os junto ao teu pescoço. Então, querido e querida, estas expressões, no original, evocam a passagem de Deuteronômio 6, versículos 4 ao 9. Que falam que, né, de alguns judeus mais religiosos que hoje recitam todas as manhãs como sua confissão de fé, conhecida como Shema, ouve, ó Israel, né? Conforme o versículo 22, nós vamos ver também. Conforme o versículo 22, e conforme Deuteronômio 6, versículo 9. Então, filho meu, então, ata-os, tá? Aí fala, versículo, aí continua. Quando caminhares, eles te guiarão. Quem te guiarão? Quem que vai te guiar? As orientação, as entrelinhas da palavra. Quando te deitar, eles te protegerão. Durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Quem? As entrelinhas da palavra. O ensino, o que está dentro da palavra. Então, guarde no teu coração as entrelinhas da palavra. Guarde no teu coração as entrelinhas. Guarde o ensino que está dentro da palavra. Por quê? Coloca no teu coração. Envolve no teu pescoço, como esse colar aqui, ó. O ensino que está dentro da palavra. Por quê? Quando você caminhar no caminho da vida, que é Jesus, eles te guiarão, eles serão seu guia, eles serão sua direção. Quando você deitar para dormir, se estiver dormindo, eles meditarão, te aconselharão, eles te protegerão durante o sono. Será o seu descanso, seu repouso. Quando você acordar de manhã, trabalhar, fazer suas coisas, eles dialogarão contigo, eles vão te dar o quê? Conselho, direção. Por quê? Porquanto o mandamento, a palavra, ela é o quê? Ela é lâmpada. Ela é a lâmpada. A palavra de Deus, ela é lâmpada. É ela que ilumina, é ela que ilumina o caminho, que dá a direção. Porque o mandamento, a palavra, é lâmpada. O ensino que está dentro da palavra é luz. E as advertências da disciplina, e as advertências, que nós estamos vendo várias advertências aqui, advertência contra a preguiça, advertência contra a maldade, advertência contra o adultério, são o quê? São correções que visam o crescimento espiritual. São caminhos que conduzem à vida. Que vida? Jesus. Isso é lindo demais. São caminhos que conduzem à vida. Que vida? Que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eles quem? O mandamento, as orientações, as entrelinhas, o que está dentro da palavra, né? Que os dois juntos é o mandamento de Deus. Eles o quê? Te guardarão da mulher imoral, do homem imoral.
que nós estudamos ontem, da mulher adúltera, do homem adúltero, que pode ser também o quê? As seduções do mundo. Pode ser pelo lado sexual? Pode. Da mulher adúltera, do homem adúltero. Mas pode ser também as seduções do mundo? Pode. Então, o mandamento do Senhor, as orientações da palavra, as entrelinhas da palavra, o ensino da palavra, o que está dentro da palavra, o mandamento do Senhor vão te guardar de quê? Das seduções do mundo. Vão te guardar da mulher adúltera, do homem adúltero. E das palavras lisonjeiras da mulher adúltera e do homem adúltero, que nós estudamos ontem no Provérbios 5. Não cobices, não desejes no teu coração a sua beleza. Não deseje a sedução do mundo. Não deseje no teu coração as seduções da mulher adúltera e do homem adúltero. Nem te deixes seduzir por seus olhares. Ou seja, é melhor deixar que a palavra de Deus, é melhor deixar que o Espírito de Deus, é melhor deixar a palavra de Deus, é melhor deixar que o Espírito de Deus queimarem toda cobiça, assim que surgir no horizonte de nossa alma voluptuosa, do que cair no engodo do adultério. Ou seja, na imoralidade, que fala lá no Novo Testamento que são pecados sérios, a imoralidade. Então, seja imoralidade sexual, seja financeira, seja político, porque igual eu falei, essas seduções, esse adultério não precisa só ser sexual. Você pode ser seduzido e pecar em qualquer âmbito. Eles te guardarão da mulher imoral, do homem imoral. Pode ser outras seduções. Eu não sei qual que é a fraqueza de cada pessoa. Tem pessoa que é realmente o adultério na parte sexual. Cada pessoa é um tipo de coisa que Satanás pode usar lá no mundo para seduzir. Então deixem que a palavra e o Espírito de Deus queimarem toda cobiça, todo desejo, todo mau desejo, tá? Que surgir no horizonte da alma voluptuosa, do que cair no engodo do adultério, do que cair na imoralidade, quer seja na área sexual, na área financeira, na área política, não sei qual área que a pessoa tem, né, ainda que ser tratada, né? E aí tem os versículos todos aí que nós podemos estar falando aí, né? Por quê? E por que que nós estamos falando isso? Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. Ou seja, pois o preço de um adultério, pois o preço de você ser seduzido pelo mundo é um pedaço de pão. Que custo que tem? Vale tudo? Vale? Você trocar a sua? Vale? Tem valor? Quando comparado ao objetivo da adúltera, do adúltero, que vive rondando a casa de vidas preciosas. Por que vida preciosa? Porque nós somos preciosos para Deus, para Jesus. E Satanás veio para matar, roubar, destruir. O objetivo é ele nos roubar de Cristo. Porque a nossa vida é preciosa para Cristo, mas para Satanás não tem valor nenhum. Entende? Então, aqui não há uma concessão bíblica para qualquer prática imoral ou licenciosidade sexual. Aqui não tem, tá? Esse versículo aqui. O saber canônico está apenas revelando de forma dramática que uma mulher pública, prostituta, um homem público, prostituta, as seduções do mundo, tá? As seduções do mundo. Se eu falar no âmbito sexual, a prostituta, a adúltera ou o adúltero, né? Tem como principal objetivo o dinheiro dos incautos, né? Se a gente for olhar para esse dado. Aqui estava falando da prostituta, no sentido da adúltera, mas aqui nós podemos falar da adúltera ou do adúltero. Então vamos falar nesse exemplo sexual. Então, a mulher, o homem público ou a mulher pública,
Qual que é o principal objetivo? O dinheiro dos incautos. O que é incauto? Aquele que não... fraco na fé, sem fé alguma. Então, que por ela são seduzidos. Mas como adúltera, ela é muito mais perversa. E ela reduzirá o homem conquistado à mera servidão. Porque, na verdade, eu falo até mais que isso aqui. Né? Porque a gente usa o exemplo de adúltera, de adúltero, e muitas vezes Provérbios usa esse exemplo. São as seduções do mundo. Então, para a sedução do mundo, seduz, não tem valor algum. É o exemplo da prostituição. Vai ali, são meros reais por 1 hora de prazer. Que valor que tem? Não tem valor nenhum. Né? Reduzirá o homem conquistado, a mulher conquistada, a mera servidão para quem? Para Satanás. E a completa ruína moral, econômica, espiritual, emocional. Então, quem se entrega a uma vida adúltera será destruído. Essa vida adúltera não precisa, como eu já falei, ser no âmbito sexual, pode ser no âmbito sexual, econômico, financeiro. Terá sua vida destruída, a menos que se arrependa e mude radicalmente seus hábitos, zelando permanentemente por sua castidade e integridade diante de Deus, né? Glórias ao Senhor. Versículo 27. É possível alguém atear fogo? Aí continua. Pois do preço, uma prostituta continua. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar? Pode? Você pode, aí fala sobre isso aí. Você, porque falou sobre o negócio do preço. Aí fala, é possível alguém atear fogo ao próprio peito sem se queimar? Ou seja, você vai se entregar para as seduções do mundo e você vai perder a sua vida preciosa que é para Cristo, mas você vai vender ela para o diabo. Vale a pena? Aí pergunta, é possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar pelas brasas sem queimar os próprios pés? Porque assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. É o que eu já expliquei no versículo 26. Não tem como você ceder por seduções do mundo, seja para a mulher adúltera, para o homem adúltero, seja para seduções do mundo, não tem como você trair a Deus e não ficar sem castigo. Gálatas 6:7, aquilo que o homem semeia, ele colherá. É o versículo 29, não tem como. Aquilo que você semeia, você vai colher. Não tem como. Não tem como. Amém? Não tem como. E está finalizando, amados. O ladrão não é execrado se faminto furtar para matar a fome? Ele não vai ser castigado? Contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa? Pensa bem. Então, as leis dos judeus, eles exigiam, tá? A lei dos judeus exigia como penalidade que o criminoso restituísse, nessa época aqui, a sua vítima até 5 vezes mais o valor do que havia furtado ou roubado. Furto à mão armada ou com violência. E a sabedoria bíblica, tá? E poética usa o termo 7 vezes para indicar simbolicamente que o faltoso pagará a pena máxima integral, como já falamos sobre o número 7. Contudo, a pessoa que vive em adultério, a pessoa que vive nas seduções do mundo e jamais se arrepende, ela sofrerá a vergonha e destruição eterna. Eterna. E eu falo que é eterna porque a Bíblia fala que é eterna. A pessoa que vive no adultério, nas seduções do mundo, não se arrepende, não muda de atitudes, né? É eterna. 32. Mas o homem que comete adultério, o homem que comete
cede às seduções do mundo, que comete adultério, as seduções do mundo, não tem juízo, não tem a direção de Deus. Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem. Versículo 34. Que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais casos presentes servirão para acalmar a sua ira. Então aqui, a exemplo da questão do versículo 26, que nós já falamos, não está sendo apresentada uma justificativa plausível para a vingança e violência. Deixo claro, tá? Assim como aqui, lá também no versículo 26, lá também não estava tendo uma concessão bíblica para qualquer prática imoral, tá? Então aqui não está sendo apresentada uma justificativa plausível para a vingança e violência, especialmente se a parte prejudicada fortemente a Deus. Não. No entanto, o sábio, o que o sábio está fazendo aqui? Ele está o quê? Ele nos adverte sobre a força destruidora do ciúme incontrolado. Além disso, bens materiais sempre poderão ser reconquistados ou restituídos. Não há compensação para a loucura, não há compensação para a insensatez, não há compensação para a falta da presença de Deus. Amém? Não há compensação para a loucura das práticas adúlteras, ou seja, você está nas práticas das seduções do mundo, isso não tem compensação. Que não ficarão sem o devido castigo, é o que está falando do versículo 29 ao versículo 31. Amém? Glória ao Senhor, Pai. Obrigado por essa palavra. Meu querido e minha querida, nós terminamos aqui a palavra de Deus, essa palavra linda. Que Jesus venha te abençoar grandemente. Agradeço ao Espírito Santo por essa oportunidade, dessas palavras. Que nós venhamos crescer cada dia mais em graça e conhecimento. E eu finalizo falando o Provérbio 3,32 de novo. Porque o Senhor detesta o perverso. O Senhor detesta o homem de Belial. O homem que não tem nada de bom. O homem maligno. Porém o justo, o justificado pelo sangue do Cordeiro, ele trata como seu grande amigo. Que nós sejamos amigos de Deus. Grandes amigos de Deus. Ore. Ore todos os dias. Ore. Tenha intimidade com Deus. Cresça na graça e no conhecimento. Que todos os dias, conhecendo as Escrituras, conhecendo provérbios, nós venhamos crescendo na graça e conhecimento, buscando sabedoria, a presença dEle, buscando o Espírito de revelação para conhecermos, termos o conhecimento, a ciência da mente de Deus, para sermos cada dia mais amigos do Senhor. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe, tenham uma excelente noite. Que essa palavra continue dialogando com vocês. Abraço grande, Deus abençoe.